Então, bom dia. Edição diária da Cor do Dinheiro, edição matinal, do dia 6 de agosto, deixe-me lá confirmar, que é para depois não ser criticado aí pela malta. Exatamente, 6 de agosto do ano da graça de 2020. Hoje, como já reparou, a edição volta a ser indoors. Eu não estou de férias, estou a trabalhar. E, bom, já cá tenho a informação e a agenda. Mas como dizia eu estou a trabalhar, não estou de férias e, sem mais delongas, vamos lá à edição de hoje e à agenda de hoje, que é uma agenda um bocado preenchida. Antes de mais, quero dizer a quem me escreveu, perguntar porque é que eu tinha posto há dias aqui na agenda da Cor do Dinheiro um assunto que já falámos no Think Tank, de antes de ontem. Aproveito para pedir para voltar a ver o Think Tank, porque eu acho que o Think Tank foi um programa muito interessante desta semana. Não é que os outros não sejam, mas esta semana debruçámos particularmente sobre alguns aspectos da vida política portuguesa e isso fez toda a diferença. Só uma informação, podem-me confirmar se está tudo bem com o som? Há bocadinho houve aqui um problema, eu penso que está corrigido, mas era só para confirmar, enquanto eu vou discorrendo aqui sobre estes temas. Mas, dizia eu, houve uns espectadores, mais do que um, que me perguntaram porque é que eu há dias tinha posto aqui na agenda a análise do receio do Partido Socialista em relação a uma aproximação entre o PST e o Chega e não expliquei o assunto e perguntaram-me, mas está com medo de falar do assunto? Não, de maneira nenhuma. O problema é que aquilo é uma ação, aquilo é um assunto, não é de atualidade, já foi de atualidade na semana passada, é um assunto de análise. Ora, nós discorremos sobre este tema na parte final do programa Think Tank desta semana e por isso é que eu não achei urgente pegar no assunto na Cor do Dinheiro. Mas como, apesar de tudo, é uma matéria muitíssimo relevante, está prometido que isto vai ser analisado e muito provavelmente na edição da manhã. Nem que eu tenha que cortar alguma coisa da atualidade, vou analisar essa questão porque me parece de maior relevância para aquilo que é o panorama político nacional neste momento. Bem, vamos então ao período de ordem do dia para começar com... Vou deixar a história dos bons exemplos de reinvenção da pandemia. Há uma série de exemplos que começam a surgir pelo país e não foi logo a seguir, mas agora a reconversão de empresas, de atividade, de produção e são empresas que estão a ter muitíssimo sucesso. Mas vou deixar isto de lado porque nós temos uma agenda muito comprida. E vamos já para a ocupação hoteleira no Algarve, que está abaixo de 60% quando se compara com 2019. Ora, para aquelas pessoas que estão muito entusiasmadas a dizer que estas coisas vão recuperar por causa do efeito do turismo interno, estão a ver o problema? É que, apesar do efeito do turismo interno, isto não chega para cobrir um buraco complicado. E esse buraco tem a ver essencialmente com a falta de estrangeiros, que tem a ver com os corredores aéreos, com as quarentenas e também com o receio das pessoas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, conheço situações em que... Vou-lhe dar um exemplo. Em maio, ainda havia alojamentos locais e hotéis no Algarve que tinham reservas de estrangeiros para o verão. Bastou aquele surtozinho de pandemia em Portimão, em maio, para, de repente, de um momento para o outro, eu tive este testemunho de várias pessoas começarem a chover cancelamentos. Ora, esta questão do receio é que critica nisto. Acresce que, como vamos ver a seguir, é o problema dos corredores aéreos, que eu, neste momento, sinceramente, acho que já não devia existir. No caso de Portugal, obviamente, não é? Bom, ponto seguinte. Os prejuízos do CTT. O CTT passaram, já agora aqueles que andavam sistematicamente a criticar, sobretudo a extrema-esquerda, é preciso nacionalizar, não sei das quantas, os CTT passaram de lucro para prejuízo de 2 milhões de euros. Isto dá uma ideia da viragem provocada e acentuada por problema da pandemia. Ora, para aqueles que estavam sempre muito preocupados com os lucros do CTT, agora não falam. Está a ver? Eu acho muita piada. A banca, por exemplo, quando ganha dinheiro, enchem-se manchetes nos jornais. A banca ganhou não sei quantos por dia, mas depois quando os bancos perdem dinheiro, calam-se todos. Fica tudo à rasca, não é? Porque ainda não perceberam, quando essas empresas têm problemas, nomeadamente os bancos, o problema pode sobrar para nós. Convém pensar nestas coisas. Há sempre duas faces para estas moedas. Bom, o protesto dos enfermeiros em Coimbra. Como sabe, nos últimos dias tem havido algumas manifestações em certos lugares, este agora foi em Coimbra. Eu acho inteiramente justo. Eu tenho dito aqui, os enfermeiros são uma das classes mais prejudicadas em Portugal. Há enfermeiros há 20 anos no seu posto que ganham praticamente o mesmo que o enfermeiro começa agora. Não me digam que isto é justo. Ora, numa altura em que o Governo anda a dizer que reinventar o SNS, não sei das quantas, não estou muito bem a ver como é que se reinventam o SNS, Serviços Nacional de Saúde, sem um dos seus pilares fundamentais, que são os enfermeiros. Ora, e não sei sinceramente o que é que leva o Governo a adiar durante tanto tempo a correção destes desequilíbrios.
Mas é mesmo assim. Há enfermeiros com 20 anos de carreira que ganham praticamente o mesmo que enfermeiros que estão a entrar neste momento na carreira. Não faz sentido nenhum. Voltamos à questão dos corredores aéreos. Faz sentido neste momento o Reino Unido manter Portugal fora dos corredores aéreos? Não faz. E era bom que o Governo se empenhasse seriamente, não é em declarações públicas bombásticas e idiotas, à lá Santos Silva, para falar sobre o assunto. Mas a pressão toda tem que ser a nível diplomático. A Embaixada em Lisboa já comunicou que espera que o problema se resolva rapidamente. O The Portugal News, que é um jornal que se faz em Portugal de língua inglesa, já fez uma petição tem mais 30 mil assinaturas para enviar para o Foreign Office e tentar, não digo pressionar, mas convencer as autoridades inglesas que as coisas estão a mudar, portanto não faz sentido manter isto. Ora, faz todo o sentido. O que me parece aqui é que faz falta a parte oficial, mas faz falta a parte oficial, mas com critério, não é? Contínuo, não é a forma como nós andamos a tratar o assunto, a pontapé, há cerca de um mês. Bom, vamos então à agenda propriamente dita, e para lhe dizer aqui. Afinal, parece que aquela história, com E, das golas de incêndio, que envolvia o antigo secretário de Estado, Artur Neves, ainda não está bem contada. Eu vou-lhe mostrar aquilo que é a manchete do Correio da Manhã de hoje. Ignora ali a Cristina Ferreira, que está em muito bom estado, obviamente, que diz assim o Correio da Manhã. E a história é verdadeira. Às vezes as pessoas dizem, não sei quanto desvalorizar aquilo que o Correio da Manhã faz. O Correio da Manhã, neste aspecto, faz um bom trabalho. Como já percebeu muitas vezes, o problema aqui são os fluidos de informação, mas sobre isso eu já falei também a seu devido tempo. O Correio da Manhã diz que mais crimes na teia das golas antifogo. E lembra que além daquela criação, ou melhor, além do negócio ter sido intermediado ou ter passado por uma empresa de político padeiro, não é? E que o material foi comprado ao triplo do preço, você já não se lembrava disso, não? Pois não. Mas o problema é este, é que de facto houve material comprado ao triplo do preço. Mas diz aqui que agora há outras questões que estão em cima da mesa. Olha, por exemplo, anúncios na televisão, panfletos e SMS. Bom, ao que tudo indica, já há 11 arguidos nesta matéria. Eu recordo às pessoas, para não haver precipitações, que arguidos não quer dizer culpados. Mas a verdade é que aquela história, como você se recorda na altura, cheirou muito mal. A forma, primeiro, os materiais usados. Em segundo lugar, a história de uma empresa que aparece ali não tem nada a ver com o setor. Aliás, mais do que uma. Depois, todo o esquema, entre aspas, de montagem de preços. Foram comprados materiais ao triplo do preço de mercado. Bom, aquilo cheirou sempre mal, percebe? E continua a cheirar mal. E eu recordo também que aquilo foi uma questão séria, porque a Procuradora, recorda-se disto, a Procuradora, ainda falámos disso há 2 semanas, a Procuradora que na altura mandou fazer buscas no Ministério da Administração Interna, foi aquela que depois ficou em primeiro lugar para ser Procuradora na União Europeia e que o Governo recusou. Depois foi buscar o segundo, recorda-se? Bom, sabe o que isso quer dizer? Não há fumo sem fogo. Quer dizer que toda esta história está mal contada e, pelos vistos, o Executivo, o Governo, odeia ser escrutinado. Seja por quem for, pelos jornalistas, pelos comentadores, mas também pela Justiça. Isto é um belíssimo sinal. Já agora, eu só posso pedir à Procuradoria que mantenha a pressão sobre isto, sobre este caso, por uma razão muito simples. É que depois de vermos aquela história da Procuradora, preterida em função do número 2, quer dizer que alguém está incomodado. Não é? E quando alguém está incomodado e quando há sinais de fumo, provavelmente há sinais de fogo. Portanto, convém que as autoridades não levantem o pé desta matéria. Capiche? Bom, haveremos de voltar ao assunto. Ponto seguinte. Eu não sabia disto. Esta vez escapa-me coisa. Bom, mas houve algumas alminhas caridosas que nos últimos dias me alertaram para uma coisa, que foi umas declarações do secretário de Estado, João Galamba, sobre um professor universitário. Eu explico. O professor Clemente Pedro Nunes, que é professor no Instituto Superior Técnico, eu não conheço. Também não conheço a sua competência, mas para ser professor universitário tem que ter alguma credibilidade, não é? Num programa de televisão, salvo erro, na SIC Notícias, criticou a estratégia do governo para o hidrogénio. Eu já lhe disse aqui que não tenho nada contra novas tecnologias, novas formas de ir buscar energia. Eu sou a favor das eólicas, por exemplo, do solar, por exemplo. Mas ele terá dito que aquilo ia ser um roubo para o contribuinte e que ia aumentar os custos de produção às empresas e que isto ia recair sempre sobre os mesmos. Bom, o Dr. João Galamba, ao que tudo indica no Twitter, eu levei 2 dias para falar sobre isto, pensei ainda que tinha sido fake. Bom, como sabe, João Galamba é um tipo muito truculento.
Foi sempre. Era um afã terrível, aliás, da escola dos engenheiros Sócrates. Está a ver? Você lembra-se dele no Parlamento, às vezes dizia as maiores barbaridades, falava da maneira mais abjeta possível. Eu tive vários desaguisados com ele, inclusive por causa de artigos publicados no Jornal de Negócios, conheço bem. João Galamba sacou do telefone e meteu no Twitter uma coisa a dizer o seguinte: este senhor, primeiro não o identificou, depois quando alguém viu aquilo, disse, então mas que é que não o identifica? E identificou. Clemente Pedro Nunes, o professor em causa, é um aldrabão encartado e um mentiroso do pior. Bem, vamos lá ver. Eu não me considero um iletrado, um info-excluído. Procuro informação sobre as coisas antes de falar sobre elas. E no caso do hidrogênio, ainda estou à espera que o governo me explique o que é que está a pensar fazer. Sabe porquê? É que isto prevê investimentos de 7 a 8 mil milhões de euros no espaço de 10 anos. Mas vai comprometer fundos públicos, entre os quais uma parte daqueles que vêm agora, dos fundos de recuperação. Bem, a coisa que nós mais temos que garantir como cidadãos é que este escrutínio é feito. Isto está bem, está correto, é mais um elefante branco. É uma forma de depois começar a redistribuir rendas. Tudo isto são questões que existem no ar. E repara uma coisa, não podemos levar a mal quem pensa desta maneira, porque Portugal tem um track record muito mau de estragar dinheiro, inclusive é dinheiro que veio de fora. Bem, este é o primeiro ponto. Portanto, o país não está esclarecido. Se há coisa que o Dr. João Galamba, mais o Sr. Ministro do Ambiente, mais o Governo, deviam estar a fazer neste momento era elucidar os portugueses sobre a justeza deste investimento e desta aposta. Ora, isto não está a ser feito. E não só não está a ser feito, como nós temos que assistir a estes desaforos por parte de governantes. Eu quero recordar ao João Galamba, espero que quem está a ver isto, eu não sei se ele vê, mas sei que há pessoas que vêm, que lhe façam chegar isto. Eu quero recordar ao João Galamba que os ministros de Estado de Estado são nossos criados. Era assim na antiguidade grega, não é? Estão ali para nos servir. Ministro quer dizer serviçal, não é? Criado. É aquele que nos serve a nós. Não é o contrário. Nós não servimos um secretário de Estado, nós não servimos um ministro. E, portanto, o escrutínio tem que ser feito. E o escrutínio é o Dr. João Galamba explicar muito concretamente e de forma beyond any reasonable doubt, ou seja, para além de qualquer dúvida razoável, que ele está a fazer uma boa aposta com dinheiros do Estado. Bom, mas não posso admitir que um secretário de Estado se dirija desta maneira a um cidadão. Já não vou dizer... Bom, vou dizer um professor universitário. Não é pela categoria do professor universitário. Não. É pelo facto de, se ele chegou lá, tem competência para falar certos assuntos. Não tem neste, compete ao Dr. João Galamba dizer assim, ele não sabe disto. Percebe? Agora, assim como compete a um secretário de Estado ou a um ministro, não se atirar a um cidadão quando questiona estas matérias. Mas onde é que eu quero chegar? O Dr. João Galamba e qualquer governante não pode chamar de aldrabão encartado e um mentiroso do pior a um cidadão. Não pode. Eu recordo que o João Soares, que foi Ministro da Cultura de António Costa, em 2016, em abril de 2016, prometeu umas chapadas ao crítico Augusto M. Seabra e ao Vasco Polido Valente, ao falecido Vasco Polido Valente, por causa de umas críticas que fizeram. Bom, foi demitido, numa questão de horas. Ora, João Galamba ainda lá está. Não é aceitável. Quem se dirige a um professor universitário, a um cidadão nacional, em função de uma crítica, com aldrabão encartado e um mentiroso do pior, não pode continuar a ser governante. Ponto final. Houve gente demitida do governo por questões menos graves do que esta. O que eu acho espantoso é que, como António Costa, não houve nenhum jornaleiro, nem comentadeiro, tinha posto o microfone à frente do António Costa a dizer assim: Sr. Primeiro-Ministro, acha que o Secretário de Estado do Ambiente tem condições para continuar o governo? Não vi ninguém fazer isto. Mas não vejo o Sr. Presidente da República, que anda sempre tão pressuroso a criticar tudo e mais alguma coisa, preocupado com este assunto. Ainda não vi Marcelo pronunciar-se sobre isto. Ele fala sobre tudo e mais alguma coisa, eu recordo. Não podemos ter um Secretário de Estado a insultar cidadãos nacionais, percebe? Não é admissível. Isto não é aquilo que o Mário Soares costumava dizer muitas vezes, ética republicana. E isto não é ética republicana. Portanto, João Galamba não tem condições para continuar o governo. João Galamba tem de ir para o olho da rua. E já vai tarde. Bom, ponto seguinte. Como sabem, eu não tenho medo das palavras. Bom, ponto seguinte. Recorda-se que ontem dissemos que o público tinha feito um bom serviço ao país, ao dizer que o Tribunal Constitucional tinha declarado inconstitucional aquele confinamento declarado de forma unilateral pelo Governo do Jornal dos Açores.
E recordas que eu disse aqui que tinha criticado aquilo quando a decisão foi tomada. Aquilo e outras decisões da Madeira também. Ontem, quero ver como é que os políticos que nós temos, a qualidade dos políticos que nós temos. Bem, o Dr. Vasco Cordeiro, que é Presidente do Governo Regional dos Açores, confrontado com isto ontem, sabe o que é que ele diz? Olha, o Governo dos Açores diz que a decisão... Não é ele, é o Governo dos Açores. Ele é o chefe do Governo dos Açores, percebe? O Governo dos Açores diz que a decisão do Tribunal Constitucional evidencia a necessidade de alterar o quadro legal. Espera aí. Desculpe. A Constituição proíbe um determinado comportamento. Há um governo que insiste nesse comportamento. O Tribunal Constitucional diz assim, você não pode fazer isto. E a instituição ou a pessoa diz assim, não sou eu que está mal. É a lei. Espera aí. A lei é geral, é abstrata e os cidadãos e as instituições têm de cumprir. Não é o contrário. Não é dizer assim, aquilo está mal, eu não vou respeitar, que se lixe o Constitucional e a Constituição Portuguesa. O Dr. Vasco Cordeiro não é um idiota. Embora isto pareça, com este tipo de declarações, um governo com um chefe destes, parece idiotice. Aliás, isto é idiotice. Não sei se o Vasco Cordeiro quer ficar ligado a uma idiotice. Eu espero que não. Razão pela qual convém dizer este senhor e estes ditadores de pacotilha, percebe, que não são outra coisa, são pretores, à antiga romana, acham que são donos do país, isto é típico num partido socialista, percebe? Se fosse a direita a dizer uma coisa destas, caíam-lhes em cima os Jorge Bacelares Gouveias, os não sei quantos, aquele que era assessor do Sampaio, percebe? Toda a gente caía em cima desta gente. Bom, mas é um tipo de esquerda todo caladinho. Desculpem. O Tribunal Constitucional diz assim, é inconstitucional, não pode ter feito, tem que haver uma sanção. Primeiro. Segundo, ele vai cumpri-la e vai explicar o que é que andou a fazer. Não vem dar desculpas a dizer assim, não, aquilo está mal, temos é que mudar a lei. Não, mas enquanto for a lei, aquela for a lei, ele tem de a cumprir. Percebe? Está a ver a leva de governantes que nós temos? Este tipo deve ter aprendido muito bem com o Carlos César, sendo que este tipo chama-se Vasco Cordeiro. Percebe? Deve ter aprendido muito bem com o Carlos César e com aquela gentinha no Partido Socialista que acha que são pretores. A começar pelo Primeiro-Ministro. Bom, esqueceram-se que nós temos em Portugal uma Constituição, temos um Tribunal Constitucional e temos gente para o escrutinar, como é o caso. Bom, ponto seguinte. Ontem ficámos a saber que a chinesa China Three Gorges, que é a empresa que detém 21,47% do capital da EDP, decidiu ir ao aumento de capital. Como sabe, o aumento de capital para comprar aquela empresa em Espanha. Falámos aqui na altura, boa opção, em minha opinião, boa decisão da anterior administração da EDP, que é seguida pelo Miguel Silva, que lá está agora, mas os chineses terão gasto 220 milhões só para fazer acompanhar o aumento de capital, que é para não diluírem a sua posição, que é assim, se você vai aumentar o aumento de capital, se você vai fazer o aumento de capital, se os acionistas atuais não acompanharem, eles diluem a sua posição. Ora, o que se passa aqui é que a China Three Gorges decidiu acompanhar. Eu acho muito bem. Ou não? Espera aí. Há uma coisa que quero alertar aqui. Eu não sou xenófobo, como você sabe. Muito menos racista. Mas há uma coisa que me começa a incomodar. Eu sei que o capital não tem cor. Mas começa-me a incomodar que um país que não é escrutinável e que está a fazer coisas muito duvidosas pelo mundo fora e que não é transparente, como se viu na questão da Covid-19, ok? Esteja com tanto peso na sociedade portuguesa, na economia portuguesa. Começa-me a preocupar. Portanto, é óbvio que a China Three Gorges tem condições para aumentar o seu capital na proporção que mantém o capital da EDP, mas um dia destes vamos ter que começar a fazer um outro raciocínio, que é as outras empresas chinesas e o peso que já têm na banca, nos seguros, na saúde e por aí dentro. Isto tem de ser motivo de reflexão. Porque a partir de um certo limite isto vai ser um problema. Portanto, não está em causa aqui a questão da EDP. Percebe? Não é o caso. Tem todo o direito de fazer e traz melhores razões para fazer. Mais, a própria China Three Gorges ajudou a EDP a poder fazer os investimentos também que fez nos últimos anos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é depois olharmos para tudo, uma fotografia mais global, e começarmos a questionar se faz sentido os chineses terem tanto poder em Portugal numa série de setores. Ponto seguinte. Ficámos a saber ontem, pelos dados que começam a aparecer, que 80% do turismo nacional, nomeadamente aqui ao norte, passou para o interior.
Isto não é mau. Até porque leva-nos a mim não preciso, eu já vivi no interior, eu sou da província, eu conheço muito bem o Norte e o interior Norte, eu adoro aquela zona. Eu quando posso, passo a minha vida lá, como se recorda, na semana passada ainda estive em Viana do Castelo, eu adoro, Viana do Castelo é litoral, mas estamos a falar do interior, não é? Mas há belíssimas soluções que começam a aparecer no interior. Ora, isto é um bom sinal que nos vai permitir falar em recuperar aquilo que é o conhecimento que nós não temos, muita gente não tem do interior, e é uma pena. O interior português é do melhor que há, a vários níveis, sossego, segurança, gastronomia, vinho, seja o que for. Isto é uma boa oportunidade para a malta local. Agora, este é que é o ponto. Aproveitem isto, percebe? Para convencer as pessoas a voltar. Porque hoje em dia é fácil ir para o interior. As comunicações são muito fáceis. Eu lembro quando vinha da Covilhã para Lisboa, demorava 6 horas. Há 30 anos, ou pouco mais de 30 anos. Agora demora-se 2 horas e meia. Eu vou lá e venho, eu vou lá e venho num instante. Eu vou a Viana do Castelo e venho no mesmo dia. Está a ver? Isto não existia há 30 anos. Eu vou ao interior, eu vou a Vila Real, Trás-os-Montes e outros sítios e venho no mesmo dia. Portanto, isto mudou. Convém que as pessoas, para onde as pessoas vão, agora convençam as pessoas, tratem bem, deem condições para as pessoas depois quererem voltar, que é para não irem correr só para as praias e por aí adiante. Ponto seguinte. A CGTP, da doutora Camarinha, está a dizer que duvida dos dados do desemprego em Portugal. Bom, e vamos fechar com este tema, porque já não temos tempo para mais. Amanhã, eu já lhe prometi, vou analisar a história do PSD. Chega. Mas eu só queria perguntar à CGTP da doutora Isabel Camarinha se ela tem dados concretos. Eu vou-te explicar. Quem calcula estas coisas e divulga é o INE. Eu não quero acreditar que o INE seja sujeito à influência política. Portanto, o INE é uma instituição séria. Se a doutora Isabel Camarinha quer fazer política, ela que vá para o PCP. Se ela quer fazer agitação por agitar para mostrar que está viva, ou que ela é viva, quer dizer, sugiro que escolha outras coisas. Dança em público, por exemplo. Faça uma cena de dançar em público. Também chama a atenção. As câmaras vão lá e olha a Isabel Camarinha da CGTP, está a dançar em público. Está a dançar o Kuduro, por exemplo. Eu sugiro isto a Isabel Camarinha. Agora, se ela quer ser credível, das duas uma, ou apresenta dados para justificar o que está a dizer, ou então a gente vai dizer assim, olha, isso é mais uma estupidez ainda da sua parte. Escolha você. Eu, para mim, é a última. Mas pronto. Esquece por aqui. Quero apenas dizer que hoje vamos ter o Mel Talks com o Nuno Garopa, professor universitário, está neste momento fora de Portugal. O Nuno é um tipo muito crítico, de esquerda e direita. Eu e o Jorge Marrão vamos falar com ele a partir das 18h30. Para o final, quero apenas pedir às 5.300 pessoas, acho eu, ou 400 estão em direto, sim, 5.400 pessoas em direto, e pedir aquilo que peço sempre a estas e outras que vão ver, que é colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, porque mesmo estando em férias, aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até logo com o Mel Talks e até amanhã, versão programa matinal. Com licença.